Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um debate do ciclo Arte e Espiritualidade. Este é o 8º. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença nestes dias conturbados em que tanto se fala do assustador coronavírus e que não vos impediu de vir. De pessoas corajosas. E, portanto, não embarcam nesses alarmismos preocupantes. E também aqueles que resistiram ao futebol, que também é outro vírus, e que também afeta alguma espiritualidade. Portanto, muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença uma vez mais. E queria agradecer à Fundação de Serralves, à doutora Ana Pinho, aos nossos mecenas deste ciclo, a Bial e a DST, lançar o debate. Hoje o Dr. Paulo Mendes Pinto, que comigo comissaria, não está presente, não pôde vir por razões pessoais e, portanto, remetemos o texto para a folha de sala. Agradeço, quando tiverem tempo e disponibilidade, a sua leitura. Hoje nós temos uma sessão muito especial com 3 convidados que me dão prazer pessoal em ter aqui. Em primeiro lugar, a doutora Esther Muksnik, membro da comunidade judaica, membro da Comissão Nacional da Liberdade Religiosa, fundadora da Mem Shoah, está à frente da instalação do Museu Judaico de Lisboa, autora, inúmeros livros e também cronista do Jornal Público, e que tem feito um trabalho notável na perenização da memória, da celebração do Holocausto. Também connosco hoje Paulo Moura, jornalista, enfim, que dispensa apresentação. Muito da sua carreira foi feita enquanto repórter de guerra. Ele nos dirá se ainda faz sentido, hoje em dia, os jornais enviarem correspondentes para os locais, atendendo às novas tecnologias. Paulo Moura, também ele, autor de um livro, de muitos, mas de um livro incontornável, já não é o último, Depois do Fim, que faz todo digamos, a encenação histórica e factual do surgimento da Al-Qaeda. E para moderar temos Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público, jornalista consagrado, ele próprio também membro muito ativo na comunidade, não só jornalística, mas na sociedade civil, uma pessoa que tem pugnado pelas suas opiniões fortes. E, portanto, hoje temos um debate que depois seguirá, se estiverem interessados, algumas perguntas. Eu, como sempre, toco uma canção e depois remeto-me ao silêncio. Muito obrigado por terem vindo. Enquanto eu te escrevo, Sarajevo morre lenta, uma morte amordaçada, no silêncio dos tiros e na paz da granada. A noite acoita ao metralhar, será homem ou fera este triste uivar. Posso ver as avenidas coloridas, presentes, hoje sombras despidas do passado distante. Foi a vez do vizinho que hoje foi a enterrar, sozinho, claro, que morrer é ficar. Os amantes ali estão, abraçados no asfalto, onde as balas lá do alto apanharam a traição no coração, que é o sítio ideal para quem mata a paixão, que amar é fatal. Calor já não há, só se for o da mortalha, que é o lençol que me agasalha e a cama onde me deito e me
escondo sobre o peito, recordando o céu azul. Quer a norte, quer a sul, liberdade de fugir. Ficar a resistir, morrer, nem pensar. Que a coragem de aqui estar, como ontem em Guernica, é a vontade de quem fica. Vazia a dispensa, é pior a indiferença. Auschwitz ou Buchenwald, que afinal foram de balde, porque as câmaras de gás não ficaram para trás. Estão aqui à minha frente. Eu só quero estar presente de novo em Nuremberg, porque um povo não se verga. Mais perto do céu. Por isso aqui estou com arma sem munição, carne para canhão, para contar toda a verdade e liberdade. E no futuro nem sequer se vão lembrar que tudo dói, mesmo Tolstói li lá a luz da curta vela. Sarajevo, donzela tantas vezes violada, sempre só abandonada. Tudo que tenha o empenho de quem sonha, o silêncio é vergonha. Arma mortal, punhal, que mata e maltrata escondido, sem ruído. Tantas vezes repetido e penetra no meu corpo que encontra morto pelas costas sem resposta. Mais perto do céu. Mais perto do céu. Rui Paiva. Não, fico aqui deste lado. Fico. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento a esta fantástica casa que tanto nos orgulha e também ao Pedro por me ter lançado este desafio e feito este convite para estar aqui nesta sessão. Este é seguramente um daqueles momentos em que o estatuto de moderador, pela própria definição da palavra, não gostava que se aplicasse muito. Eu gostava que os nossos convidados não se deixassem moderar, que fossem imoderados nas suas opiniões e nas suas leituras deste problema tão complicado que nos traz aqui. Portanto, conhecem seguramente o modelo em que estas sessões se desenrolam. Portanto, nós teremos aqui uma primeira parte de conversa entre nós, que durará aproximadamente 1 hora,
mas depois haverá também uma oportunidade para vos devolver a palavra e para permitir que coloquem as vossas reflexões breves, necessariamente, mas também as vossas perguntas a cada um dos nossos 2 elementos do painel. Portanto, o tema que nos traz aqui é um tema, enfim, muito difícil de abordar, porque horror do belo, belo no horror, entre o horror e o belo há seguramente uma certa contradição nos termos. Por definição, nós olharmos para o horror e tentar e conseguir ver lá beleza, ou olhar para o belo e associar de alguma forma qualquer camada, qualquer superfície de horror, portanto, são questões, enfim, que nos interpelam e que nos obrigam a algum raciocínio. Porque, enfim, como é que nós vemos o belo em contextos de horror? Será possível olhá-lo apenas dentro de uma certa categoria estética ou é absolutamente indispensável, obrigatório, enquadrar-lhe uma dimensão ética? E, enfim, nas reflexões que nós temos aqui, que nós vamos ter aqui, seguramente a questão da ética será, sem dúvida, também muito importante. É mais fácil encontrar horror no belo ou descobrir o belo no horror? Enfim, há algumas obras de arte que estão na fronteira, pelo menos, entre o belo e o horror, mas, apesar de tudo, nesse horror que retratam, nós conseguimos ver algumas dimensões do belo. Agora, olhar para o horror e ver aí exclusivamente o belo, as coisas parecem ser um pouco mais complicadas. Nós temos que incluir aqui, evidentemente, a dimensão da espiritualidade, quando analisamos quer uma questão, quer o outro, quer um termo, quer o outro, quer a sua relação. E, para o fazermos, portanto, isso implica que nós tenhamos de convocar os nossos próprios contextos de natureza cultural, os nossos valores civilizacionais, porque, enfim, aquilo que uma civilização determina como belo ou como horrível é, seguramente, portanto, o resultado de um longo processo de aprendizagem, de um longo processo de acumulação de sensibilidades e de valores. É por isso que, ainda hoje, passados tantos anos, aquilo que aconteceu na nossa civilização, na civilização europeia, de meados do século XX, nos interpela de uma forma tão pungente e tão difícil de entender. Como é que a Europa conseguiu produzir a Segunda Grande Guerra Mundial? Como é que a Europa foi capaz dos bombardeamentos de Coventry, ou de Hamburgo, ou aquela cidade fantástica de Dresden? Como é que a Europa tolerou o Holocausto, a barbárie completamente banalizada no solo, portanto, de uma civilização que tinha quase 2000 anos de valores acumulados e quase ficou destruída. Nós podemos ver também, portanto, que nas leituras que nós fazemos dos conflitos que decorreram ao longo do tempo e que continuam de alguma forma a decorrer, nós continuamos a ver, portanto, uma certa dificuldade em lhes ajustar a nossa capacidade de leitura, aquilo que são os nossos valores, porque, enfim, ultrapassa muitas vezes não apenas, portanto, as nossas próprias noções de ética, mas seguramente também as nossas próprias leituras ou percepções estéticas da realidade. Há também uma outra questão que continua a ser muito atual, principalmente em tempos em que estamos cada vez mais a caminhar para conceitos de preto e de branco, onde a tolerância, a fluidez de conceitos nos impedem, portanto, de ter leituras mais, digamos assim, que o humanismo típico da Europa nos habituou a avaliar e a ajuizar. Por exemplo, está muito presente a discussão sobre como é que nós podemos ver obras geniais, como, enfim, o filme O Pianista, que foi feito por um cineasta acusado de violação. Ou como é que um autor de uma das obras mais brilhantes do século XX, da literatura europeia, mundial do século XX, o Céline, que era conhecidamente um antissemita e era também, portanto, um adepto, um simpatizante das ideias de Hitler, como é que nós devemos ler as obras, conseguimos separá-las dos seus autores?
toda esta polémica que está a acontecer em França, nomeadamente por causa do último filme do Polanski, nos interpela um pouco também sobre como é que nós nos podemos posicionar. Portanto, estamos num território de fronteiras muito tenues, é muito difícil olharmos para estas realidades. É preto e branco. Eu acho que há aqui, para começo de conversa, portanto, dois assuntos que os nossos oradores dominam com profundidade e, portanto, era por aí que eu começava pelos interpelar, que é, em caso concreto, enfim, esse horror absoluto que foi o Holocausto, e também, no caso mais do Paulo, o meu velho companheiro da Fundação do Público, de todas as experiências que ele foi acumulando ao longo tanto da cobertura jornalística de conflitos, de guerras espalhadas por todos os continentes, como é que nós aí, portanto, podemos ver, ou se é possível encontrar aí qualquer relação, ainda que tenue, entre o belo e o horror. Eu começava por perguntar, Sten Muksnik, da leitura do conhecimento que tem do que aconteceu nos campos de extermínio na Alemanha e no leste europeu entre 42 e 45, o belo, de alguma forma, foi uma razão, um motivo, uma energia, um suplemento de alma para que os sobreviventes tivessem conseguido resistir a todas aquelas vicissitudes. É possível encontrarmos qualquer ligação com o belo naquele horror que lá aconteceu? Não. Tenho que usar o microfone, acho eu. Sim. Eu não posso falar por eles. E nunca falarei por eles, como é óbvio, até porque aqueles que beberam o cálice até ao fim não estão cá. Portanto, não estão cá, não sobreviveram. Portanto, de maneira que não posso falar. Agora, a experiência que nós podemos ter em relação isso é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, mas é o meu ponto de vista, não é? Eu fui 2 vezes, fui praticamente, acho que fui a todos os centros de extermínio. Eu não falo de campos de concentração, que são uma coisa totalmente diferente. Uma coisa eram os campos de concentração, onde as pessoas eram obrigadas ao trabalho escravo, como se sabe, e também foram mortos em grande maioria, devido às condições. Mas vou-me referir sobretudo aos campos criados exclusivamente com esse objetivo, que é a partir de 1941, a partir da invasão da União Soviética pelos nazis. E refiro-me a esses, e é em 1941, quando as pessoas perguntam quando é que começa a solução final, é de facto em 1941. Portanto, ainda antes da Conferência de Wannsee. Antes da Conferência de Wannsee. A Conferência de Wannsee reúne cerca de 15 altos funcionários nazis, não para decidir seja o que for, porque a decisão já estava tomada, mas para simplesmente estudar as modalidades e a melhor forma, entre aspas, de levar a cabo o extermínio decidido em digamos no outono de 1941. Eu estava-me a referir, ia falar do campo de Treblinka, que é um campo que é muito pouco visitado. É um campo que é muito pouco visitado. E porquê que é muito pouco visitado? Toda a gente, entre aspas, não é? Mas muita gente que visita os campos vai a Auschwitz. Eu também fui a Auschwitz, mas eu tive como é que é de explicar? Um sentimento muito especial. Porquê? Treblinka não tem nada. Tem o silêncio e tem florestas maravilhosas à volta. Quando eu digo nada, não é bem nada, porque na verdade tem pedras abruptas com os nomes das milhares e milhares de comunidades destruídas. E tem o silêncio. E eu acho que, pelo menos isto é a minha percepção, e é aí que talvez entra de uma forma muito, não sei como definir, o belo. Porque de repente eu estava a olhar para aquele silêncio, para aquelas pedras, que no fundo representavam cada uma delas milhares de pessoas, e em Treblinka
foi o campo de extermínio onde, no menor tempo do que todos os outros, se dizimou mais pessoas. Ou seja, entre julho de 1942 e outubro de 1943, são exterminadas perto de 1 milhão de pessoas. Crianças, homens, mulheres, enfim, todas as idades, etc. Portanto, é um campo absolutamente horrendo. E eu estava ali e estava a olhar para aquelas florestas que, de facto, são... Pronto, nós não estamos habituados aqui, na Europa mediterrânica, digamos assim, a florestas daquelas. São florestas e de repente penso assim, mas como é que é possível esta natureza não ficar assim, ficar indiferente? Como é que é possível também as árvores não terem morrido e não terem caído? Quer dizer, como é que é possível o sofrimento terrível daquelas pessoas? Porque, na verdade, portanto, as pessoas desciam dos comboios. Aliás, havia comandos, que eram os Sonderkommando, comandos especiais, que iam, judeus, só judeus, que iam buscar as pessoas aos comboios, que as levavam diretamente para soi-disant a tomar duche e levavam-nas diretamente para as câmaras de gás. E essas pessoas tinham que ajudar a despir as pessoas, tinham que lhes mentir, dizendo que iam tomar um duche. Na verdade, tinham que ir com elas até às câmaras de gás, levá-las às câmaras de gás, fecharem as portas, ouvir os gritos lá dentro, e depois disso tinham que ir lá dentro, pegar nos cadáveres, tirar, portanto, isto sob pena de morte, tinham que o fazer, tirar o ouro, os dentes de ouro que eventualmente tivessem, levá-los para os fornos crematórios, e tudo isso, inclusivamente da própria família. Entre essas pessoas, desses comandos, que eram também eles próprios dizimados ao cabo de 3 meses ou 6 meses, para que não se soubesse, para que não ficasse, não transpirasse nada cá fora. E essas pessoas, por vezes, viam chegar familiares, filhos, mães, e essas pessoas tinham que fazer esse trabalho. Muitos suicidaram-se. Esses homens, e eu acho que isso é a maior perversão dos nazis, que era tornar as vítimas em algozes do seu próprio povo. Foi talvez uma das maiores perversões dos alemães. Porque não foi só em Treblinka, era em todo lado, todo lado. E esses homens que faziam parte, eram obrigados a fazer parte desses comandos, sentiam que o laço que os ligava à humanidade estava acabado para sempre. Mesmo que por milagre sobrevivessem, estava acabado. Porque tinham coadjuvado obrigatoriamente os alemães na sua ação de extermínio. Mas eles fizeram 2 coisas em Treblinka que eu acho que são extraordinárias. Uma foi escreverem em papel, num papel qualquer que arranjavam, tudo o funcionamento da máquina de morte, que punham em latas, que enterravam no solo, e que eu, no meu livro de Auschwitz, eu cito muito desses documentos. E esses homens prestaram um serviço enorme a todos aqueles que hoje e ontem negam a existência do Holocausto e dizem, não, morreram só uns 40 mil ou 150 mil ou não sei o quê. Quer dizer, esses homens testemunham de facto o funcionamento da máquina de morte. Mas mais do que isso, fizeram uma revolta desesperada em 1943 e só restaram 15 pessoas. Mas pelo menos morreram, escolheram a própria morte. Então, naquele campo, tudo isso me vinha à cabeça e eu olhava para aquelas florestas que, de facto, é a tal beleza no horror, como nas valas comuns dos países do Báltico, onde foram também assassinadas 500 mil de pessoas,
enfim, e em muitas outras circunstâncias. Portanto, eu não posso, para mim é difícil encontrar alguma coisa de belo nesta coisa, mas de facto a natureza continua. A natureza ou estava a abraçar o sofrimento das pessoas e as pessoas, ou estava a escarnecer delas, não sei. Estamos, portanto, perante uma situação de mal absoluto, não é? Quer os próprios que sobreviviam, enfim, e agora até há algumas teses um pouco, enfim, deploráveis, um pouco não, muito deploráveis, que chegam a dizer que os próprios judeus que eram forçados, portanto, a fazer o trabalho, o trabalho que descreveu nos campos de extermínio, que de alguma forma, portanto, revelariam uma certa cumplicidade por parte dos judeus na própria solução final. Portanto, esse disparate incomensurável, que é uma dupla injustiça que se faz sobre a sua própria memória. Mas, portanto, neste caso em concreto, os próprios sobreviventes não tinham sequer qualquer espaço, qualquer lugar na sua própria humanidade para poderem contemplar o belo, para poderem ter qualquer tipo de expressão ou de relação artística. Não, claro que não. Morriam à fome, em primeiro lugar. Como é que se pode ver qualquer coisa de belo quando se morre à fome, literalmente, não é? Quando se sente que se vai morrer. Tenho que pôr mais perto do... E, portanto, eu acho que é muito difícil para essas pessoas agora. Talvez vissem o belo de uma outra maneira. Porque também nos campos houve alguma humanidade. Houve pessoas... era muito difícil. E era muito, muito difícil. Porque também se assistiu, por exemplo, a filhos que chegaram a roubar pão aos pais. E coisas desse estilo. E quem somos nós para criticar isso? Claro. Agora, também houve o contrário. Também houve solidariedade. Houve pessoas que arriscaram a sua vida, médicos que eram obrigados a fazer as experiências. Não estou a falar em Treblinka, porque em Treblinka isso não houve. Mas, por exemplo, em Auschwitz. Em Auschwitz houve muitas experiências com médicos e os médicos não eram só, eram os médicos, essencialmente médicos nazis, mas também havia médicos que os judeus, que os nazis os punham para exercer medicina, enfim, medicina é uma forma de dizer. E essas pessoas muitas vezes recusavam-se a fazer as experiências, ou alertavam as pessoas do que lhes iam acontecer, ou arranjavam maneira de lhes dar qualquer coisa para que elas estivessem doentes e não pudessem fazer as tais experiências, sei lá. Havia... Olha, eu posso contar uma história, uma pequena história, se tiver Faz tempo. favor. Uma pequena história. Nós tivemos agora há pouco tempo, a semana passada, aqui no Porto, um seminário de formação, até foi na sinagoga, na comunidade judaica do Porto, e tivemos um seminário de formação de professores com uma organização americana, TOLI. TOLI quer dizer Instituto, o nome da pessoa, o nome da senhora que dá o nome ao Instituto é Olga Lengyel. Olga Lengyel já morreu e era uma sobrevivente de Auschwitz. E eu encontrei-a, por acaso, e até a citei no meu livro sobre Auschwitz, porque ela, a um dado momento, tem esta frase seguinte: os nazis fizeram de nós umas assassinas. E porquê é que ela diz isto? Porque ela conta a história de uma médica judia, que também era prisioneira, e de uma que vê chegar ao campo uma jovem com uma criança nos braços, um bebê de 6 meses, de uns meses. E a médica vai ter com ela e diz-lhe: eu vou dar uma injeção letal ao teu bebê, porque ele não se vai salvar, mas tu podes te salvar porque tu és jovem e ainda podes trabalhar. E a jovem diz: não, eu não vou fazer isso, eu não vou matar o meu filho, eu não vou matar o meu filho. E a médica insiste: tu és jovem, tu podes te salvar, a tua criança não se vai salvar. Os nazis pegavam nos bebés e matavam-nos imediatamente. E ela insiste, e a jovem diz que não, até que ela convence a jovem que se afasta. E a médica
dá uma injeção à criança e a criança morre. E essa Olga Lengyel diz, nesse momento, os nazis transformaram-nos numas assassinas. Ou seja, é um ato de solidariedade que essa médica fez. É um ato de solidariedade em relação à jovem. Mas é daqueles atos absolutamente impossíveis de imaginar. Encontramos aqui o belo gesto da médica, não sei, é difícil dizer. Muito bem. Paulo, tu assististe a conflitos ou tragédias humanas no Kosovo, no Afeganistão, no Iraque, na Chechênia, na Argélia, em Angola, na Caxemira, Mauritânia, Israel, Haiti. Grandes reportagens que tu escreveste quando foi aquela enorme tragédia. Na Turquia, na China, no Sudão, no Egito, na Líbia. Diz-me lá uma coisa. Qual foi a experiência humana mais extrema que tu viveste? Consegues hierarquizar? Tens na tua memória qualquer momento, qualquer episódio que te tenha marcado um pouco mais que todos os outros? Bem, boa noite. Isso é difícil, ou seja, responder a qual é o episódio. Há de facto situações que foram particularmente marcantes por várias razões. Tentando ver nesta perspectiva do belo, ou do que relação existe, não é? entre o horror, ou se existe alguma, e o belo, que no fundo o belo aqui eu interpreto como a capacidade de criar beleza também, não é? Tu falas da natureza, também há sempre essa relação, que muitas vezes é um contraste de facto muito pungente, não é? Entre o que o ser humano faz e a natureza, que imperturbável não perde a sua beleza por causa disso, e a sua integridade, não é? Sendo que o ser humano também pertence à natureza. Mas eu vejo aqui o belo criado pelo homem, e portanto isso tem a ver com a arte, não é? Se a arte tem alguma coisa a ver com o horror, ou se ela se dissipa, não é? Houve quem dissesse que, por exemplo, depois de Auschwitz não era mais possível escrever livros, ou a arte se acabaria, não é? Porque deixa de haver também uma certa crença no ser humano necessária, não é? Para poder haver esse ato da produção artística, não é? O que eu vejo seja, tentando fazer alguma generalização desses momentos em que o horror está presente, não é? Que o ser humano é capaz das piores coisas, no seu pior, não é? Naquilo que o ser humano é capaz, onde ele desce mais baixo. O belo não está ausente. Eu sinto que o belo, a própria arte, a preocupação artística, a preocupação estética, ou noutra perspectiva, a preocupação cultural, não está ausente. Ou seja, há pouco falavas da barbárie. Eu não necessariamente, ou seja, o horror não tem necessariamente a ver com a barbárie. Muitas vezes o horror nasce da cultura e não da barbárie. Eu estava-me a lembrar há pouco bem, há outra, em relação às vítimas, também gostava de dizer qualquer coisa. Acho isso muito interessante, a forma como as vítimas são envolvidas. Eu acho que isso também tem muito a ver com a cultura e com uma envolvência que se cria cultural em relação... Porque o horror nunca está sozinho, nunca existe, é sempre acompanhado de cultura, de estética, de uma construção cultural. Mas estava-me a lembrar agora, com estes últimos episódios com o Estado Islâmico. Eu estive há 2 anos, estive em Mossul, quando ainda houve os últimos combates do Estado Islâmico com as forças do Iraque internacionais, e estive lá na cidade quando ainda parte da cidade ainda estava ocupada pelo Daesh, e havia aí os combates, mas ainda havia essa lógica da cidade viver sob o domínio do Daesh. Aquilo era, como sabemos, ou seja, eu quis ir para lá para me aproximar o máximo do horror absoluto, não é? Ou seja, no nosso mundo contemporâneo, provavelmente o Estado Islâmico, e o que eles fazem é aquilo que se aproxima mais do que nós imaginamos como o horror, ou seja, o incompreensível, aquilo que está absolutamente fora de todo o nosso universo, toda a hipótese do humanismo, não é? É possível compreender aquilo ainda são seres humanos, não é? Um pouco como podemos pensar dos nazis, não é? E tentar arranjar uma explicação e tentar procurar em nós algo daquilo, não é? Que é aquilo que eu, como jornalista, tento sempre fazer. Há algo de mim também ali, eu sei que seria capaz, se estivesse naquela posição, de fazer também aquilo. É um ser humano como eu. Eu tinha muito essa necessidade de tentar compreender o Estado Islâmico nessa perspectiva, aproximar-me o mais possível e perceber aqueles seres humanos, não é? Não a abstração que é, mas aqueles seres humanos concretos, e muitos deles eram europeus e até portugueses, não são assim pessoas tão distantes, até em termos culturais,
O que é que os motivava? Qual é o processo que se passa para se chegar àquele momento? E logo à partida há uma coisa que eu constatei, que é essa ideia de que ele não é barbárie, aqueles mesmos líderes do Estado Islâmico não são criminosos vulgares, pessoas pouco cultas ou que são manipulados ou que são de alguma forma doentios em termos de personalidade. Não, são pessoas com toda uma estrutura cultural, aquilo é tudo muito pensado, há muita doutrina por trás de cada ato, como os nazis também tinham, de resto, não é? Também não eram uma cambada de ignorantes. Muitas vezes tendemos a vê-los como algo, o nosso oposto, o outro, e portanto alguém que não tem valores. Existe ali também uma cultura que sustenta todos os seus atos. Mas um pormenor interessante, digamos, o que é surpreendente, que eu vi lá em Mossul. Quando a cidade estava, de certa forma, naquele período era uma espécie de capital do Estado, foi lá que foi declarado o califado, né? Portanto, o chefe do Estado Islâmico que vivia lá, era uma espécie de capital na prática, e quando a cidade, portanto, vivia sobre o jugo do Estado Islâmico, havia uns locais espalhados pela cidade, geralmente em cafés ou perto de lojas, onde havia uns ecrãs gigantes, que eles chamavam os media points, e esses ecrãs estavam permanentemente a emitir uns vídeos com música, coisa de propaganda, né? Onde principalmente os jovens, aliás, jovens e crianças, eram obrigados a ir lá e estar lá a assistir, e aquilo estava sempre cheio de gente a assistir a esse espetáculo permanente. E aquilo eram filmes geralmente de massacres, cenas de guerra, cenas muito violentas, acompanhadas com umas canções que são os chamados nasheed, aquilo é uma adaptação de canções de uma tradição árabe, mas que são adaptadas com letras propagandísticas. E são umas canções muito bem feitas, são apenas vocais, não têm instrumentos, são apenas voz, mas feitas a várias vozes, aquilo é tudo montado em computadores, uma coisa muito sofisticada, mas que tem um efeito quase hipnótico, aquilo chega a ser empolgante, tem algo de heróico, de hinos militares, mas ao mesmo tempo com um lado lírico, é uma coisa que é muito contagiante, aquele som. E eles impingiam aquilo, ou seja, transmitiam as imagens dos massacres com essa música, e os vídeos também sempre massacres, e depois pôr do sol, jovens num cavalo branco, no deserto, uma série de ícones muito simples, muito simbólicos, mas com grande beleza estética, e muitos daqueles filmes eram feitos por pessoas que os sabiam fazer, não é? por realizadores da série. Portanto, sabemos que o Estado Islâmico ainda tem pessoas muito competentes a fazer todo esse material mediático, não é? Daquilo funcionava como, ou seja, os massacres não eram feitos sem um apoio artístico, ou seja, para dar significado, para encorajar aqueles jovens a fazer aquilo com convicção, era acompanhado destas canções, desta arte, destas obras de arte. Isso fazia parte, isso era necessário, e as pessoas aderiam àquilo com uma grande emoção. A arte era usada para isto. E outra coisa engraçada, engraçada e interessante, que eu vi lá nessa altura também, em toda esta região, do norte do Iraque, no Kurdistão e em Mossul, é que eu ia com os meus amigos, com o meu guia e o seu companheiro de carro, no carro deles, a visitar os vários locais, e eles punham música no rádio do carro, e aquelas canções que eles ouviam e conheciam as letras e sabiam tudo, eram canções feitas por pessoas comuns, portanto, não eram discos. Criou-se todo um circuito, uma espécie de indústria privada, em que as pessoas, com o seu computador, faziam canções e gravavam, e depois divulgavam aquilo para a internet. Eles tinham aquilo numas pens e punham, e as canções falavam de coisas que aconteciam. Falavam da guerra que houve não sei onde, eu lembro que havia uma canção a dizer que curdos e árabes eram amigos e eram todos irmãos e não deviam fazer guerra e tal. Era um jovem qualquer que decidiu... Não, era um jovem, ele não era um propagandista, era um jovem qualquer que na sua casa achou que fazia aquela canção, queria fazer, e divulgou aquilo porque era o que ele queria transmitir, que os árabes e curdos deviam dar-se bem. Tinha outra canção sobre Saddam Hussein, dizer que era um grande homem, um grande líder, e que nos tempos dele é que era bom, e não sei o que, nos tempos do Saddam. Eram pessoas que espontaneamente faziam canções e depois eram distribuídas, eram ouvidas, como se houvesse uma espécie de banda sonora para aquilo que estava a acontecer, que era algo tão fora da cultura, tão fora de tudo, tão irracional, que é como se houvesse uma necessidade de acompanhar isso com arte. Com formas artísticas de acompanhar a realidade, já que não havia discos gravados nos grandes estúdios sobre o que estava a acontecer no Iraque naquela altura, mas as pessoas faziam, não é? Faziam isso
de forma privada. E, portanto, Mas tu estás a falar, portanto, enfim, os nazis também tinham a sua própria estética. Leni Riefenstahl, a estética de exato. Nuremberg, toda aquela iconografia. Portanto, mas isso era de alguma forma, portanto, um instrumento de consolidação e de glorificação do poder. Portanto, e isso que tu estás aqui a descrever, suponho que era algo que era tolerado do Daesh para os seus próprios súbditos, mas agora, relativamente às suas vítimas, portanto, enfim, no texto que está aí na folha de sala, refere-se a uma questão que eu acho que é muito interessante, que é a primeira forma, portanto, de ditaduras ferozes, como os nazis, como o nazismo ou como o stalinismo, a primeira coisa que faziam, ou como Daesh, imagino, era, portanto, de alguma forma desapossar os seres humanos dos seus princípios básicos de humanidade. E uma das formas de o fazer era, portanto, de retirar-lhe toda a possibilidade, portanto, da espiritualidade ou dos conceitos que estejam associados ao belo. Portanto, relativamente a este tipo de condescendência de prática não era tolerado relativamente às suas próprias vítimas, ou era? Exato. Não. Ou seja, isto é uma espécie de cultura alternativa que é criada com um propósito, não é? Mas, quer dizer, mas não é, estes horrores não são destituídos também a sua estética e a sua utilização da arte e dos seus instrumentos como forma também de violência, não é? Agora, isso é verdade, ou seja, eu sempre achei que em todas as guerras onde estive, o essencial da guerra não são as armas, não é? O essencial da guerra é toda a preparação psicológica, a guerra psicológica que se faz, e é aí que começa e é aí que realmente se destroem as pessoas, não é? E é aí que eu acho que a perversão suprema disso é tornar as próprias vítimas cúmplices, não é? Que é isso que nós vemos, no caso do Holocausto, vemos há muitos casos disso que está relatado, não é? Muitas vezes de forma forçada. Culpadas e cúmplices. Portanto, de uma forma, tem um sentimento de culpa Sim, e depois que depois são culpadas pelos seus próprios pares, não é? E às vezes são forçados a fazê-lo, mas o mais perverso é quando o fazem de livre vontade, ou seja, todas as guerras, a guerra do Iraque, por exemplo, foi muito, até de uma forma grosseira, isso foi visível, não é? A forma como se preparou toda uma teoria, não é? Em relação ao Saddam Hussein, que possuía armas de extrema maciça, tinha ligações com a Al-Qaeda, uma série de mentiras que foram preparadas e também uma desumanização, uma desvalorização do inimigo, não é? Que isso passa por, lembramos, no caso do Iraque, provavelmente isso não era difícil de fazer, mas a verdade é que houve um trabalho de ridicularizar, por exemplo, toda a família do Saddam Hussein, nos lembramos na altura que nós, como jornalistas, acabámos por reproduzir essas coisas, não é? Mas que hoje sabe-se que aquilo foi muito preparado em grandes agências de relações públicas americanas, não é? Aquelas histórias do Uday, o filho do Saddam Hussein, que tinha... Relação de carros. Relação de carros, quando os jogadores de futebol perdiam um jogo, eram todos presos porque tinham perdido. Portanto, isso foi muito exagerado na altura, isso foi criada uma caricatura de toda a estrutura do poder e da própria cultura. O que é que nós sabemos da cultura do Iraque, não é? É uma cultura antiquíssima, uma cultura, a Babilónia está ali ao lado de Bagdade, não é? Mas foi desumanizado, foi desvalorizado, foi reduzido a uma situação de caricatura humana quase, que os próprios interiorizaram. Os próprios iraquianos, eu lembro-me quando estive lá na guerra e antes da guerra, entre as duas guerras, no período do embargo, entre a guerra de 91 e depois a de 2003, a própria população interiorizou que eles eram um povo culpado, que mereciam o que estavam a ter, aquilo era um castigo. Aliás, eu lembro como o meu guia, que foi meu guia sempre, muitas vezes, durante essas várias viagens, que dizia, mas nós fizemos mal realmente, nós não devíamos ter invadido o Kuwait, mas agora já chega, agora deixem-nos, não é? Porque o embargo na altura estava a ser terrível, havia milhares, falava-se muitas crianças, estavam a morrer nos hospitais, não havia comida para crianças, não havia alimentos, por causa do embargo económico. Mas eles sentiam, de certa forma, que mereciam isso. E também aí houve muitos casos de pessoas que denunciaram, de iraquianos que estavam ao lado dos americanos contra, e é muito difícil depois perceber se estão contra o governo ou contra o próprio povo, mas há todo um trabalho de não só de desvalorizar a vítima como ser humano e como cultura, portanto, de desligá-los da sua tradição cultural, das suas obras de arte, da sua memória, né? Porque a memória é aquilo que enriquece, que fortalece uma identidade, e, pior do que isso, de tornar as vítimas cúmplices da ação. As próprias vítimas acharem que nós merecemos e nós também vamos colaborar nisto. Isto é algo que eu vejo em todas as guerras, a ver, só para concluir isto, ou seja, o horror e a violência nunca surgem
do nada. Nunca há um agressor que chega e agride. Há toda uma preparação sempre em que, no momento em que há agressão, a vítima já sabe que vai ser agredida e é como se estivesse à espera, não é? Porque há uma preparação em que a própria vítima interioriza e em que é chamada a desempenhar um papel. Ou seja, há sempre um período de provocações que obrigam a vítima a reagir, em que a própria vítima, a certa altura, já se envolveu no conflito em que depois é vitimada. Sim, uma das questões que tem sido muito estudada relativamente à questão do Holocausto é, portanto, as raízes do antissemitismo na Alemanha, enfim, as raízes do antissemitismo na Polónia dos anos 20 e dos anos 30, que era um fenómeno muito enraizado, até porque, quanto mais não seja porque a Polónia era o país da Europa onde havia uma maior percentagem de população judaica, embora ela está plenamente integrada na vida comum, na vida corrente do país. Enfim, há algumas tentativas até para criar já as primeiras colónias em Israel, datam dessa... Aliás, um livro fantástico, muito recente, do Timothy Snyder, que nos conta todos esses episódios. Mas tu disseste aqui uma questão que eu gostava de colocar à Esther Milkusnik, que é, de facto, se calhar a questão mais perturbante daquilo que aconteceu no caso concreto da Alemanha. Porque o país que produz o Holocausto, que cria o Holocausto, que cria um sistema industrial de extermínio de seres humanos, é exatamente o país de Goethe, é o país de Schiller, é o país da filosofia, é o país da música, e isso, de facto, nesse exercício que tu te propões sempre que estás numa situação de conflito, ou seja, tentar ver nos outros, nos agressores, se há qualquer coisa de mim próprio, e isso aqui é muito difícil de entender como é que aquilo foi possível, ou seja, 2000 anos ou mais de civilização europeia, de um momento para o outro, descambam num processo daqueles. É muito perturbante isso, não é? Para mim é a questão mais perturbante de todas. Como é que é possível? Como é que foi possível? O país talvez mais culto, com mais cultura, de facto, na Europa, com o ponto de vista civilizacional muito avançado, como músico, como filósofo, com tudo. Como é que é possível? Eu acho que há muitos ingredientes, não é? Nada se explica só por uma razão. Obviamente que há um contexto histórico-político no seguimento da derrota da Alemanha na Primeira Guerra, com a humilhação do Tratado de Versalhes, com a situação económica terrível que viviam. Enfim, há todo um contexto que também tem a sua influência. Há uma ideologia radical, fortíssima, onde o antissemitismo tem um papel fundamental, mas também a visão que os alemães, ou enfim, que os nazis têm deles próprios, como o povo supremo, do povo ariano, de superioridade do povo ariano. Portanto, eu acho que isso também tem um papel muito importante. Um propagandista único, que é o Goebbels, que de facto tem um papel fundamental, estava a falar de propaganda, mas para mim há uma outra coisa que eu acho que é assustadora quando nós pensamos, refletimos sobre o Holocausto, sobre como é que foi possível. E eu acho que, precisamente, são os próprios instrumentos do grande desenvolvimento científico, industrial, cultural, a todos os níveis, que são não... Ou seja, o Holocausto tem lugar não apesar disso, mas exatamente por causa desses instrumentos. Torna possível a execução do plano. Tornam possível a forma como foi feito, tornam possível porque, vamos lá ver, tudo foi estudado ao pormenor. Não foi de repente apareceu o Hitler e de repente pôs-se a dizimar toda a gente e não é nada disso. É estudado meticulosamente quais os melhores métodos de extermínio das pessoas. Primeiro são as valas comuns, ao tiro. Portanto, fuzilamento, as valas comuns. E nessa altura eram os soldados da Wehrmacht que faziam isso, não é? E eram especialmente também os Einsatzgruppen, que eram conhecidos como os esquadrões da morte. Pronto. E essas pessoas, mas eram alemães, e essas pessoas
quando começaram a ver que estavam a assassinar crianças, velhos, mulheres, não só os homens, nem só os comunistas, nem só os ciganos, mas que a grande maioria eram judeus e judeus também as crianças, etc, etc, começavam a beber e começavam a não suportar. Então, os alemães, o que é que eles pensaram? Não, isto não dá, vamos procurar outros métodos que passaram ao monóxido de carbono. Portanto, eram enfiados, as vítimas, sobretudo judias, eram enfiadas em vagões, em caminhões, com o tubo de escape virado para dentro, com o monóxido de carbono, e as pessoas morriam asfixiadas. Mas mesmo assim, não era suficiente. A taxa de mortalidade não era suficiente. Então, descobriu-se o gás Zyklon B. E, portanto, foi utilizado pela primeira vez, aliás, em Auschwitz, não com judeus, mas com prisioneiros soviéticos, em 1941, princípios de 1941. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há toda uma experimentação científica mesmo. As experiências bárbaras que eram feitas sobre os seres humanos, que eles consideravam que já não eram humanos, não é? Que eles desumanizavam, porque só se pode fazer o que se fez, desumanizando completamente, considerando que aquelas pessoas não eram pessoas, eram Untermenschen, como eles diziam, eram sub-humanos. E, portanto, todas essas experiências, que eram, de facto, experiências científicas, de caráter científico. Por exemplo, em Auschwitz, mas não só em Auschwitz, mas sobretudo em Auschwitz, havia um campo só de trabalhos forçados, onde as grandes empresas alemãs se instalaram para tirar proveito do trabalho escravo. As pessoas que ali trabalhavam, como o Primo Levi, por exemplo, também lá trabalhou, mas como ele era químico, tinha um lugar que pôde sobreviver, portanto, porque tinha um papel um bocadinho diferente, mas essas pessoas duravam 3 meses. O que é que importa? Era de graça. Portanto, há não sei se estão a ver, do ponto de vista industrial, do ponto de vista científico, foi tudo estudado ao milímetro, tudo estudado, e, portanto, não é um povo qualquer que faz isso. É um povo com altíssimas características industriais, científicas, tecnológicas, para além de uma ideologia, porque o Mein Kampf, que eu li os 2 tomos do Mein Kampf, está lá tudo. Só que aquilo foi escrito, o 2º tomo, nomeadamente, já nos anos 20. E ninguém ligou nada. Por quem é que ligava ao Hitler? O Hitler era um zero à esquerda, era um falhado, tinha-se candidatado 2 vezes à escola de pintura, porque achava que era pintor, foi rejeitado 2 vezes, porque não prestava para nada, e, portanto, ele, de facto, tinha uma grande qualidade, que era um orador. Tinha uma oratória, de facto, que convencia as pessoas. E convencia as pessoas também porque as pessoas viviam numa situação tremenda, que era, de facto, economicamente, e no seguinte da guerra, etc. E, portanto, já me perdi de repente. Estava a falar da questão do Hitler, portanto, que ele não tinha muitas coisas, tinha dotes de oratória, portanto, mas que não era praticamente uma pessoa muito influente nos anos 20. Sim, não, mas, portanto, na cabeça dessas pessoas, desses cientistas e dessa gente toda, de facto, era a ideia de que o Hitler conseguiu meter na cabeça, e é isso que está no Mein Kampf. Vamos lá ver. Os judeus, para Hitler, não eram um povo inferior, era o inimigo. E isto é toda a diferença. É toda a diferença. Porque para o inferior Hitler, eram os eslavos. Os polacos eram escravos. Era um povo de escravos, podiam ter a 3ª classe e já chegava. Mais nada. Era assim que eles viam o futuro, não é? Os judeus eram o inimigo. E eram o inimigo porquê? Ele explica isso muito bem no Mein Kampf. Ele explica que os judeus eram um povo inassimilável. E isto é uma coisa muito importante. Ele dizia assim,
é um povo inassimilável, mas é um povo que entra nos nossos povos e consegue perverter, digamos assim, conspurcar, perverter o nosso povo. E, portanto, só há uma maneira. Portanto, ou somos nós ou são eles. Esta é a frase-chave do nazismo. Ou somos nós, em relação aos judeus, ou somos nós ou são eles. Isto está claríssimo no Mein Kampf e está claro, de facto, na cabeça. Há, por exemplo, um texto de um soldado que eu encontrei num livro que já nem sei muito bem o que era, que livro é que era, em que há um soldado que está precisamente naquela fase das valas comuns, em que eles têm que matar crianças, mulheres, etc., e em que as pessoas se afogam. As pessoas morrem não por causa dos tiros, mas porque se afogam no próprio sangue. No sangue das valas comuns. E esse soldado, ou esse homem, que faz parte desses que matam, não é? Que fuzilam, escreve uma carta para a mulher na Alemanha e diz-lhe: pois, para mim isto foi muito difícil matar toda esta gente e tudo, mas eu agora percebi que de facto ou nós ou eles. E isso deu-lhes a força. E foi uma força coletiva, porque de facto as pessoas sabiam, na Alemanha as pessoas sabiam, de repente viam desaparecer os seus médicos, viam desaparecer os seus professores, viam desaparecer os seus advogados, viam desaparecer os seus vizinhos e não estranhavam. Desapareciam assim? Claro que sabiam. De facto, o nazismo conseguiu, e o Goebbels tem um papel fundamental nisso, o nazismo conseguiu manipular a cabeça das pessoas no sentido, de facto, de as fazer compreender que, de facto, era um inimigo fundamental. Bom, Paulo, nós muitas vezes achamos que, de alguma forma, a educação, a espiritualidade, a sensibilidade estética, o amor, o culto da arte, são, de alguma forma, portanto, antídotos que nos fazem elevar a condição da nossa própria humanidade e, de alguma forma, nos protegem deste tipo de barbáries, digamos assim. Mas, enfim, é uma crença que não é validada pela história. Enfim, este caso concreto que nós temos aqui a falar da Alemanha, como em muitos outros casos, não é? Muitas vezes civilizações, povos que têm, de facto, uma prática espiritual e que têm uma vocação estética ou artística muito desenvolvida, de um momento para o outro, isso pode ser completamente subvertido e ser aniquilado por uma ideologia que, entretanto, se impõe. Sim, é verdade. Quer dizer, mostra-nos como tudo é muito frágil, né? Coisas que nós temos por adquiridos. A civilização é frágil, é uma coisa que demora milénios a erguer e cai de um dia para o outro. Né? De um dia para o outro. Esta explicação, que é uma coisa muito discutida, como é que os alemães puderam, e que hoje sabe-se, quer dizer, que não era escondida. A maior parte das pessoas sabia, de facto. Sabia e não sabia, mas tolerava, fingia que não sabia. Mas a verdade é que tinha a obrigação de saber. Qual é o mecanismo que faz com que as pessoas... Eu acredito mais naquele conceito da Hannah Arendt, da banalidade do mal, não é? Quer dizer, haverá uma elite que de facto tem essa convicção, mas depois é muito fácil toda a gente fazer o que lhe mandam, não é? E isso é uma coisa que eu vi no Estado Islâmico. Não é? Eu entrevistei mulheres yazidis, que foram... principalmente uma que entretanto ganhou o Prémio Nobel, que eu tinha entrevistado pouco antes, a Nadia Murad, que foi raptada e foi feita escrava do Estado Islâmico durante 2 ou 3 anos, foi escrava sexual e foi vendida de homem para homem, andou em Mossul precisamente, esteve no mercado de escravos, foi vendida. E uma coisa que eu tinha muita curiosidade, queria que ela me contasse, é como é que aquilo era o dia-a-dia, ou seja, ela esteve em várias famílias, foi comprada por um homem que a tinha em casa, não é? Como é que era a reação da mulher, desse homem, com ela, não é? Tentou ajudá-la, tentou compreendê-la. Quando ela foi transportada na rua, em Mossul, esteve nesse mercado de escravos ao ar livre, alguém se insurgiu, alguém disse alguma coisa? Nada. Nunca, todos aqueles 3 anos, nunca teve com muita gente, passou por muitas pessoas que teriam tido a oportunidade de tê-la ajudado, ou pelo menos ter dado uma palavra solidária. Nunca. Toda a gente aceitava aquilo como natural, uma coisa que tinha surgido há poucos anos, ou seja, o Estado Islâmico voltou
é legalizar a escravatura, por exemplo, uma coisa antiquíssima lá do Islão que existia, como existia no Ocidente, voltou a ser legal e as pessoas aceitaram isso com toda a naturalidade. Ou seja, as mulheres dos proprietários dela, nenhuma, eram as piores, diz ela, eram as piores contra ela e apoiavam toda aquela situação. Nunca ninguém na rua se insurgiu. Ela tentou pedir ajuda a várias famílias, ninguém a ajudou. Acabou depois por fugir com alguém que também teve interesse, porque também queria fugir, mas ninguém a ajudou durante aquele tempo todo. Ou seja, é um país inteiro, o Estado Islâmico chegou a ser um grande país, com muita população, gerido por aquela corja, não é? E as pessoas aceitaram e colaboravam e não eram obrigados a fazer, acabavam por fazer isso de boa vontade. Portanto, é muito fácil, desde que haja um contexto social, desde que haja uma autoridade que diz, as pessoas estão E desde que isentas haja de terror, culpa. haja repressão também. É, claro que a repressão tem que haver essa base por trás, mas as pessoas depois interiorizam isso, porque muitas dessas pessoas usavam estas regras em benefício próprio, não é? As pessoas tinham escravos, ninguém os obrigava, eles próprios queriam ter, compravam-nos, etc. Portanto, a própria população beneficiava, os que beneficiavam, não é? Os que não eram os escravos, beneficiavam destas novas regras, desta situação, e, portanto, não havia nenhum questionamento moral. Estamos no século XXI, não podemos fazer isso, portanto, isto não existiu. Eu acho que é muito fácil, de facto, toda essa civilização que nós construímos de valores, ela cair por terra, ela que tem que ser assim, protegido dia a dia. Porque há várias situações em que eu estive, há uma coisa que eu me lembro muitas vezes, quando eu fiz um trabalho com os imigrantes ilegais africanos, eu estive a viver algum tempo numa floresta nos arredores de Tanger, onde estavam esses imigrantes que vinham de muitos países da África e ficavam ali 2, 3, 4 anos à espera da oportunidade para atravessarem o Estreito de Gibraltar para a Europa. E estavam ali 4 ou 5 mil pessoas a viver naquela floresta, de muitas nacionalidades, da Nigéria, Senegal, da África subsaariana. E tinham que viver ali em conjunto, tinham que se organizar, aquilo é uma espécie de... Ou seja, aliás, é engraçado que eles se organizavam por países. Eles diziam, ali é o Senegal, ali é a Nigéria, portanto, os grupos, lá na selva, nas tocas que eles faziam, onde viviam, estavam organizados por países e cada um tinha um chefe, e havia um presidente, eram umas figuras até engraçadas que ainda hoje mantenho contacto, através do Facebook, com alguns desses líderes. Aquilo eram comunidades que nasciam espontaneamente e na maior dificuldade, na maior hostilidade, na maior adversidade de todos os níveis, né? Atravessaram a África para chegar ali, passavam fome, eram agredidos, havia doenças. A polícia marroquina atacava-os praticamente todas as noites, com milícias da população em que lhes batiam. Havia toda a razão para serem solidários, para se organizarem de uma forma solidária e humana e que os ajudasse a sobreviver, a passar aquele tempo. Pois a forma como eles se organizavam era do mais selvagem, do mais cruel, roubavam-se uns aos outros. Um amigo que eu fiz lá logo da primeira vez, que era o Benjamin, tipo, que depois, eu soube que depois morreu quando tentou fazer a travessia. Uma pequena história engraçada, a primeira vez que eu fui lá e que conheci, depois combinámos ir lá outra vez, eu e um fotógrafo, na altura trabalhava com um público, o Nacho Doce, e então a segunda vez que fomos levámos muita roupa, porque eles precisavam de roupa, né? Estavam ali o inverno todo com frio, e eu pedi aos meus amigos, toda a gente ofereceu roupa, levámos grandes sacos de roupa. E eu levei até um casaco de pele meu, que eu tinha ainda muito bom, e levei e ofereci-o ao Benjamin, que era o meu amigo, e ofereci para ele, e o resto das coisas podia depois distribuir. A outra vez que eu fui lá a seguir, mal chegámos à selva, vem o chefe com o meu blusão vestido. Lá vinha ele todo vaidoso. A primeira coisa que ele fez foi roubar o Benjamin e ficar com as melhores coisas para ele. O Benjamin nunca arranjou dinheiro para conseguir fazer a travessia, mas foi roubado pelos outros. Enfim, era uma hierarquia que se estabeleceu de poder, de crueldade, que eu sempre achei que era interessantíssimo um antropólogo estar ali para estudar aquelas formas espontâneas de organização. Ou seja, deita por terra qualquer veleidade de pensarmos que o ser humano é bom por natureza e a civilização é que o corrompe. É o contrário, não é? O ser humano entrega a si próprio, o mal emerge em todo o seu esplendor e aquilo que nos pode, de facto, salvar é a civilização, a cultura, uma construção muito difícil e o bem não é mais do que isso. Portanto, uma visão bastante pessimista, mas também, de alguma forma, muito... Claro. Posso só dizer uma coisa muito curta? Quer dizer, eu partilho em parte, mas noutra parte não, porque eu, por exemplo, ainda sobre o que se passou durante o Holocausto e a Segunda Guerra e tudo isso, eu poderia citar aqui, claro que a dimensão da heroicidade, digamos assim, foi muito pequena, mas houve homens e mulheres
Por exemplo, eu cito o caso de muitos conventos de freiras, portanto, eu não falo das hierarquias da Igreja, eu falo dos conventos e das freiras, e sobretudo de freiras, que esconderam crianças correndo riscos e alguns foram apanhados e foram todos mortos. Judeus, freiras, tudo. Não é? O caso, por exemplo, na Polónia também, há uma aldeia onde nós estivemos, que chama-se ainda hoje a Aldeia dos Justos, porque a aldeia foi toda dizimada pelos nazis, exatamente porque uma família escondeu judeus. Portanto, hoje no Yad Vashem, portanto no Instituto da Memória e Investigação em Israel, em Jerusalém, a contabilidade dos justos, porque eles andam, portanto, há anos, há décadas, que andam à procura precisamente dessas pessoas que salvaram, pessoas não judias, que salvaram os judeus, nomeadamente, e chegaram a um número que é um número pequeno, que são 25 mil ainda, mas não quer dizer que não haja muitas mais, não é? E são pessoas que, de facto, arriscaram a vida, umas morreram com as vítimas, outras salvaram as vítimas e salvaram-se elas próprias, e, portanto, também há essa dimensão. E há a dimensão daqueles também que nos próprios campos também arriscaram a sua vida. Portanto, sim, eu sabendo que era muito difícil de fazer esta conciliação entre o belo e o horror e o belo, eu, enfim, consegui encontrar, portanto, fiz algumas leituras e consegui encontrar, com alguma dificuldade, confesso, um exemplo de beleza, onde num contexto de horror se sentiu e se viveu a beleza de uma forma muito pungente e muito bonita. Isto aconteceu no cerco de Leningrado, portanto, Leningrado, São Petersburgo, esteve cercado pelos alemães durante 900 dias, portanto, os relatos de uma cidade completamente isolada, os relatos de sobrevivência são absolutamente atrozes. Há casos manifestos de canibalismo, de desespero total. Há um momento em que as pessoas morrem por inanição na rua e, portanto, não há sequer energia para as recolher. E no meio deste cerco, portanto, em julho de 1942, Shostakovich, que era na altura um jovem, tinha 34 anos, mas já era razoavelmente conhecido, escreve uma sinfonia que é a sua 7ª sinfonia e que é conhecida como a Sinfonia de Leningrado. Com muitas dificuldades eles conseguem, portanto, organizar, portanto, os músicos e, portanto, levam essa sinfonia portanto, num concerto na Filarmónica de São Petersburgo, portanto, numa noite de julho de 1942. E há um relato que muito pequeno, que eu me permito trazer-vos aqui, de uma mulher, que nós não sabemos qual é o nome, mas ela deixou esta mensagem, de uma mulher que estava na audiência, que escreveu assim, enquanto estava, portanto, como relato da experiência que ela teve a assistir a este concerto. Alguns choravam porque aquela era a única forma que tinham de exprimir a sua comoção. Outros porque tinham vivido aquilo que a música agora exprimia com tanta força. Muitos porque assim relevavam o luto dos que tinham perdido. Outros ainda porque tinham de superar o simples facto de estarem ali presentes na Filarmonia. Era impossível ouvir aquilo sentado. Impossível. Ou seja, num momento de horror completo, numa cidade cercada há meses, há este momento em que a música, de facto, ilumina as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir e tem um outro efeito também que é muito interessante. As autoridades soviéticas colocaram, portanto, fizeram uma transmissão com alto-falantes voltados para a linha da frente, portanto, que o cerco alemão esteve praticamente nos subúrbios da cidade, e aquilo que são relatos, portanto, obtidos já do lado de quem estava a fazer o cerco, dos alemães, contam que naquela noite, quando os alemães estavam a ouvir aquele concerto, a beleza daquela música, alguns soldados e oficiais terão dito que jamais que seriam capazes de conquistar uma cidade que, no meio daquele sofrimento, tinha ainda energia, portanto, e a sensibilidade para usufruir e para se deliciarem com a música. Portanto, no meio deste desespero todo, há muitos... A história do pianista. Força, até melhor que fazer isso, se não houve. Não, a história do pianista é exatamente isso. É um soldado alemão
porque com certeza já viram o filme, muitas pessoas já viram o filme, e é precisamente um soldado alemão que entra num prédio onde está escondido um judeu a esconder-se exatamente dos alemães, e o judeu é pianista e toca piano, e o alemão ouve e começa a sentir que de facto não consegue, e vai falar com ele e acaba por o salvá-lo, se não me engano. Protege-o, mas depois, portanto, o alemão é que é apanhado, portanto, já na ofensiva, na ofensiva soviética. Há um outro caso, que é num livro de Vercors, em que um oficial alemão que está instalado em França, numa casa, portanto, onde a família que o recebe, que é obrigada a acolhê-lo, jamais pronuncia uma palavra, portanto, para uma forma de responder à humilhação de ter ali um invasor, e o alemão, portanto, olhava para a guerra como uma forma de juntar a Alemanha da música com a França da literatura. Portanto, enfim, isto foi escrito por um francês, paradoxalmente. Portanto, eu só queria dizer uma coisa que me parece muito importante, pelo menos daquilo que conheço do Holocausto, que é a força que o desejo da vida tem nas pessoas, que é um bocadinho contrário àquilo que estava a dizer há bocadinho em relação a que as pessoas aceitavam aquilo que já sabiam que iam. Toda a experiência, eu sei que é um traço judaico também, que é a vida acima de tudo. Mas a verdade é que aquelas pessoas, mesmo sabendo que iam morrer, racionalmente, eventualmente, sabiam de certeza que era impossível, porque viam morrer os seus companheiros. Mas acreditavam sempre que havia essa coisa da esperança, uma esperança absolutamente irracional, e que fez com que muita gente, apesar de tudo, sobrevivesse. Muita gente, quer dizer, uma minoria ínfima daqueles que foram mortos, mas enfim, esse apego à vida é uma coisa fundamental. Há um sobrevivente que diz o seguinte: a cada dia, aliás era um Sonderkommando, daqueles comandos mais terríveis, ele diz isto exatamente assim, ele diz, eu todos os dias queria morrer e todos os dias queria viver. uma contradição. É uma contradição e não é. Sim, porque sim, eu sim, acho sim. que em todos nós há um bocadinho Sim, isso também. Paulo, um comentário final, antes de passarmos a palavra para a nossa plateia? Quer dizer, quando estavas a ler esse texto, eu estava a pensar outra coisa, que é, também é importante o que se escreve, quem escreveu isso, não é? Ou seja, também há aí um papel da cultura, eventualmente da arte, em olhar para as coisas e pensarmos na arte que foi feita sobre o horror. E não só a arte, podemos pensar no jornalismo, por exemplo, não é? Em quem descreve, quem conta, e na capacidade humana de quem conta, na capacidade de interpretar, na capacidade de julgar, dar uma visão sensível daquilo que se passa, não é? Eu acredito que isso também é um antídoto, ou seja, às vezes mais do que capacidade ou das vítimas ou de convencer os agressores, é haver sempre alguém que conta. Não as coisas não ficarem... Eu tenho por experiência, como jornalista, que quando um jornalista chega, as coisas melhoram, geralmente, não é? Ou seja, quando os jornalistas não estão, em Mossul, por exemplo, não é? Aquilo sempre foi possível os jornalistas visitarem, havia acreditações que os militares davam. Quando eu fui já não havia. Portanto, quando eles declaram oficialmente que a cidade estava libertada e faltavam as últimas limpezas, né, as últimas matanças, aí os jornalistas já não podiam entrar. Portanto, há sempre esse momento quando os jornalistas saem e é quando se faz as piores coisas. Né? A importância de haver um testemunho, desse testemunho ser um olhar culto, um olhar sensível, que possa contar. E aí estou a olhar para um diretor de um jornal, não é? Não, nós sabemos que o poder político aprendeu muito com a experiência da guerra no Vietnã, em que os jornalistas estavam na frente de combate, portanto, e perceberam que a verdade da guerra, portanto, numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade, não é? E, portanto, perceberam perfeitamente, portanto, que permitir que os jornalistas contassem, portanto, aquilo que estava a acontecer no terreno era
claramente contraproducente. E acho que a partir daí, enfim, as guerras modernas sempre que podem incorrer com jornalistas, não é? Poderíamos argumentar que se houvesse sempre testemunhas não haveria guerras, não é? Exato. Em última análise, se houvesse sempre um olhar de alguém, imagina um olhar de alguém que respeitamos, um olhar de alguém que nos vai contar a verdade, em quem acreditamos, essa pessoa esteja presente, como nós, na nossa vida, não somos capazes de fazer uma grande maldade se tiver a olhar para nós, não é? Ou alguém que nós amamos. Isso é uma das poucas formas de salvar o mundo, não é? Será haver testemunhos, que é algo que existe cada vez menos, não é? Hoje nós vemos... Eu, quando estive agora, nesta última vez, em Mossul, não havia mais nenhum jornalista lá, não é? Já nenhum jornal envia Claro. jornalistas para estes sítios. Portanto, isto está, como agora na Síria, não é? Nós, os testemunhos que chegam já são muito atropados, sempre enviesados. Já não temos um testemunho fidedigno em que possamos fazer um julgamento e, portanto, tendemos a desvalorizar o que se passa lá porque são fake news de um lado e do outro. E, portanto, isso muitas vezes é o mais importante. Muito bem. Chegou a vez de propiciar aos senhores da senhora que estão desse lado, portanto, a possibilidade de colocarem breves reflexões ou, principalmente, perguntas aqui aos nossos dois oradores. Nós vamos aceitar séries de 3 intervenções / perguntas. Eu não consigo ver daqui com a luz exatamente. Temos ali um senhor. Peço que se identifique, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é André e estava aqui a escutar com atenção e já fui lendo algumas coisas também sobre Auschwitz e assim. E quando o Sr. Paulo falou sobre a arte e a parte de manipulação através de vídeos e música, eu cheguei a ler que o Goebbels, o ministro da propaganda e responsável pelas instituições de ensino e jornais, também utilizou a alteração de frequência de música para provocar uma aceleração nas pessoas e fazer com que a aceitação de querer dizimar os judeus, essa raça inferior, fosse possível mais rápido. Pronto, isso levou-me a atenção. Relativamente também à parte do horror, do belo, fez-me lembrar que é a mesma coisa que termos um quadro preto e uma pinta branca. Há uma beleza por abrir uma cor, ou a forma como vemos isso. Há sempre, ou numa fotografia, uma tristeza e ver uma criança a sorrir. Há sempre esse motivo de esperança. E, pronto. E obrigado pela vossa partilha. Muito obrigado. Uma segunda pergunta e reflexão, aquela senhora ali. Boa noite, obrigada pela vossa comunicação, que foi para todos nós é arrepiante recordar e evocar o Holocausto. Eu julgo que talvez não se tivesse realçado bastante o belo no horror, quer dizer, em que medida é que os aspectos artísticos, a expressão artística, a sublimação dessa dor, desse horror que presenciamos ou em que participamos, nos pode aliviar e, de certo modo, ajudar a negar esse mesmo horror. Admito que, por exemplo, a música, com efeito, será uma das expressões artísticas que, pelo facto de expressar a tristeza e ter nuances também melódicas, nos pode ajudar a ver de certo modo, sublimar um pouco a dor
de assistir ou participar em situações de horror. Entretanto, mesmo de um ponto de vista mais instintivo, mais comum, é frequente que a música, e foi-nos dado o exemplo das músicas, das canções árabes que acompanhavam os massacres do Daesh, portanto, uma música um bocado capaz de atordoar e de alienar um pouco no som e na música, um espetáculo que, afinal, estava a ser difícil de suportar. Ou, para poder ser suportado, tinha que ser negado com um atordoamento musical que era dado simultaneamente, conforme o jornalista Paulo Moura nos relatou. Mas nós sabemos que, por exemplo, os africanos, com frequência, num funeral, fazem uma festa, não é? Fazem uma festa, dançam um batuque, cantam, há canções que são formas também de um certo... exprimir tristeza. Uma certa tentativa de negar algo de muito doloroso e de muito insuportável de ser visto. Agora, só para mais um pequeno comentário, é que, apesar deste horror, de tantas expressões do nosso sadismo, da nossa maldade, digamos assim, do nosso desejo de fazer mal, a verdade é que as guerras, ultimamente, não têm esse dramatismo tão direto de ver um massacre e de matar o outro. Não, é uma coisa puramente tecnológica. Atira-se um míssil, atira-se uma bomba atómica, mata-se uma série de inocentes, crianças, velhos, enfim, toda a gente, numa extensão enorme, e fica-se talvez um bocadinho mais insensível ao horror. Comenta-se depois o que foi a bomba atómica, o que são os mísseis. Peço, por favor, que se abrevie a sua... Mas a verdade é que há um distanciamento tecnológico que nos leva a banalizar quase o mal, E eu aproveito, só para terminar, a chamar a atenção para quanto numa certa inconsciência e frieza nós estamos a dar cabo do nosso planeta, não é? Dia a dia estamos a dar cabo do nosso planeta e a destruir também muita coisa. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Mais uma inscrição, por favor, desse lado. Muito bem. Boa noite, o meu nome é Maria e lembrei-me, ocorreu-me um exemplo de belo no horror, o quadro Guernica, do Picasso, os fuzilamentos do 3 de Maio do Goya. Acho que qualquer pessoa que entra no Museu do Prado, quando entra nas salas do Goya e vê aqueles quadros, fica, pelo menos comigo aconteceu e creio que com toda a gente acontecerá isso, há qualquer coisa avassaladora, imediata, uma sensação de espanto perante aquela beleza que emerge de um horror, de um facto real e horroroso. E o quadro Guernica é exatamente a mesma coisa. É uma obra de arte extraordinária que emergiu de um ato horroroso que é a guerra, o bombardeamento, enfim, sabemos todos o que é pela imagem. Felizmente não experimentamos, todos nós, a nossa geração, não experimentamos a guerra, mas vemos esse horror em imagens.
Por outro lado, e muito rapidamente, o Manuel Carvalho referiu na sua introdução o caso do Polanski e o seu um homem capaz de fazer um filme maravilhoso como O Pianista, que já foi referido também noutro contexto aqui, e outros filmes maravilhosos, Chinatown, Rosemary's Baby, enfim, etc. Um sem número de obras de arte. Eu adoro o Polanski, é um realizador que eu muito aprecio, muito mesmo. E custou-me recentemente ver como foi tratado na cerimónia dos Césares em França, e custa muito vê-lo tão maltratado, tão hostilizado pelas suas falhas como ser humano. Porque é que nós, e pergunto-me a mim própria, porque é que se reage assim perante a fraqueza de um ser humano que é genial? Talvez porque, e a resposta que encontro para mim própria, e quero aqui partilhar com o auditório, é esta. Penso que quando estamos perante um indivíduo dotado de uma capacidade artística genial, como ele é, para a sua arte, esperamos dele que seja genial ao ponto de não ter defeitos, digamos. Vemo-lo como alguém perfeito, é tão bom naquilo que faz, tem um dom artístico, tem que ser um ser humano perfeito. Mas os seres humanos não são perfeitos. Mesmo os geniais, mesmo os dotados de grandes capacidades artísticas. E temos que viver com isso, digamos, não podemos hostilizá-lo. Acho injusto que se hostilize da maneira que está a ser hostilizado, pelas suas falhas, que são inegáveis, que são censuráveis. Haverá outras instâncias onde ele poderá ser punido, mas não da maneira desproporcionada que me parece que está a ser hostilizado. O mesmo se aplica ao Plácido Domingo, por exemplo. Também está a ser banido de todos os teatros, agora já em Espanha, e pronto, parece-me um castigo desproporcionado ao mal que terá provocado. Muito bem. Estava muita discussão, não é? E o Passo de Domingo. Muito bem. Há aqui uma questão que eu acho que era interessante nós abordarmos, que é o seguinte: não é, portanto, do momento em que destas duas últimas intervenções que nos trouxeram, não é, enfim, no momento do horror, portanto, onde é possível ver o belo. Portanto, enfim, todos nós temos imensa dificuldade. Agora, o belo como forma de sublimação no momento posterior do horror, isso, enfim, há imensos momentos nos quais nós, mesmo até através do cinema, do Holocausto. Por exemplo, A Vida Bela é claramente um momento de sublimação desse tipo de consternação que nós temos, ou de revolta interior que nós temos face àquilo que lá aconteceu. Esther. Eu não queria muito falar sobre A Vida é Bela, porque eu acho que eu gostei do filme, e só queria dizer eu vi o filme pela primeira vez em Israel, há bastantes anos. E na sala havia seguramente sobreviventes. Quando o filme acabou, a sala desatou a bater palmas. A sala desatou a bater palmas, incluindo toda a gente, incluindo certamente, não estive lá a perguntar, mas imagino que houvesse muita gente sobrevivente, e no entanto o filme foi muito bem recebido. Mas eu queria focar um aspecto, mais uma vez, sobre a perversão nazi, que tem a ver com esta coisa. Houve um campo perto de Praga, que certamente já ouviram falar e se calhar até conhecem, Theresienstadt. Theresienstadt foi um campo fachada, um campo para, como nós diríamos em inglês, ver. Ou seja, mais concretamente para a Cruz Vermelha ver. Foram para lá deportados pessoas que tinham qualificações artísticas, atores, pintores, músicos, muitos músicos. Era de facto, era um coletivo absolutamente excepcional. E nesse campo
essas pessoas tinham aparentemente a liberdade de criar. E criaram. Criaram coisas incríveis. Óperas maravilhosas, músicas, enfim, sobretudo música. Mas não só. Teatro, havia essas coisas todas. Qual era o objetivo dos alemães? Era dar a ideia de que, de facto, o campo, que se estava tão bem no campo, que até as pessoas pintavam, faziam teatro, etc, etc. E quando, penso que já em 42 ou 43, a Cruz Vermelha disse que queria visitar o campo de Auschwitz e o campo de Theresienstadt. Então, o campo de Theresienstadt fizeram-se obras imensas, os alemães fizeram imensas obras, começaram a pôr coisas que eram totalmente falsas, não é? Escola de primária, jardim infantil, teatro não sei quê, portanto, porque havia de facto esse teatro e essa música, mas era da própria iniciativa dos artistas, portanto, não era nada... E aquilo que eles quiseram mostrar à Cruz Vermelha era de facto uma cidade em que, pronto, se vivia bem. A Cruz Vermelha foi lá, era para ir para Auschwitz depois. A Cruz Vermelha foi lá e as pessoas eram obrigadas, foram bem trabalhadas antes, eram obrigadas a representar, a cantar e tal, à frente da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ficou tão bem impressionada que já não foi a Auschwitz. Entretanto, em Theresienstadt, todas as pessoas eram mortas passado um X tempo. Ou seja, estavam ali um tempo e depois ou iam para Auschwitz, eram deportadas para Auschwitz e depois mortas. Portanto, quer dizer, aí eu acho que é o exemplo mais gritante até de como também a arte e a música, a arte de uma forma geral, pronto, pode ser instrumentalizada para os piores desígnios, quer dizer. E Theresienstadt eu acho que é de facto um marco nisso fundamental. Agora, as pessoas tinham necessidade disso. Nos guetos, por exemplo, no gueto de Varsóvia, onde se vivia de uma forma horrível, porque eram 500.000 pessoas encerradas num espaço exíguo, as pessoas, pronto. E, no entanto, havia teatro. Começaram a haver pequenas escolinhas para os miúdos, havia uma série de atividades culturais, como se não se soubesse que, de facto, qual era o destino. E todos os dias eram deportadas pessoas, nomeadamente para Treblinka, que fica perto de Varsóvia. Portanto, é esta questão do belo e sim. É muito fluido, em alguns destes casos. Paulo, tua. Sim, uma pergunta que é particularmente dirigida, não é? Há várias coisas, aliás, estão ligadas, eu podia ligar as várias. É de facto um tema que não abordámos muito, que é a arte que se faz sobre o horror, não é? E como tu dizes, de facto é a posteriori, não é? Não tem a ver com, não é propriamente a beleza do horror em si, mas é possível um olhar de um artista sobre o horror e tentar interpretá-lo a outra luz. Aquela senhora falou de Guernica, por exemplo, portanto, grandes obras de arte que foram feitas sobre coisas horríveis, não é? E isso foi um motivo de criação estética, de pensamento, de interpretação, de reflexão sobre e de criação, de certa forma, de antídotos contra a possibilidade disso voltar a acontecer. A minha questão é se isso hoje funciona da mesma forma, ou seja, nós vemos a Guerra Civil de Espanha ou a Segunda Guerra Mundial foram muito vistas por artistas. Temos muitos artistas plásticos, temos muitos escritores, não é? A quantidade de livros de escritores americanos sobre a Guerra Civil de Espanha. Os escritores envolviam-se, iam para a guerra para escreverem sobre ela. E há muita produção artística posteriormente sobre esse período e sobre as guerras. Os artistas, os intelectuais estavam envolvidos nisso, estavam envolvidos no que se passava no mundo, às vezes demais, não é? E também aqui é outra questão, também não falámos, até que ponto muitas vezes os intelectuais se envolveram com os que cometeram os horrores, não é? No nazismo, e então se pensarmos no stalinismo, não é? Que também tem o seu lado bem do horror, e aí temos toda uma massa de intelectuais no mundo inteiro, na Europa, então, que apoiaram, e podemos discutir como é que isso foi possível, como é que os intelectuais se deixaram enganar
enquanto já estavam a ser cometidos todos aqueles assassínios na Ucrânia, na União Soviética, depois na China, e toda a grande, se calhar, maioria dos intelectuais na Europa apoiavam isso, não é? Não tinham formas de saber que mecanismo é que levou. Isso é algo que também seria interessante discutir. Até que ponto é que, provavelmente, os intelectuais são mais permeáveis a estas ilusões do que o comum dos mortais, não é? São mais atreitos a acreditar numa utopia, que muitas vezes levam ao horror, do que uma pessoa mais pragmática que não tem essa capacidade e, portanto, e daí a explicação de que tantos dos horrores do mundo foram apoiados pelos intelectuais. Mas a minha questão, que liga de facto estas duas intervenções, a questão da Guernica, será que hoje os artistas, os intelectuais, estão igualmente atentos ao que se passa no mundo para dar o seu olhar, para produzir obras sobre as guerras, sobre o que se passa? Eu não conheço muitas grandes obras sobre o Estado Islâmico, sobre o terrorismo, sobre a guerra da Síria. Acho que há menos. O que tu não queres dizer não será também que, enfim, aquilo que está a acontecer na Síria é paradoxal porque não está a gerar o sobressalto que o desastre humanitário que está lá a acontecer nos devia suscitar, Exato. não é? Porque Aquilo será parece isso, que é uma não é? normalidade, não é? Sim, sim. Ou porque se banalizou, de certa forma também porque aquilo que a senhora disse, as guerras tornaram-se ascéticas. Na perspectiva do agressor, porque da vítima não são nada ascéticas, não é? O tal míssil que se lança de um drone, o agressor nem vê nada, é porque carrega num botão no computador, mas as pessoas que são mortas no terreno, para eles não há nada ascético, não é? Continua a ser. Ou seja, aquela mas há uma história desproporção na guerra que não existia antes. Sim, É que é uma apesar de questão que tem também implicações éticas, ou seja, de um militar que está nos Estados Unidos, que vai levar o filho à escola e depois das 9 até às 5 está a controlar drones que lançam mísseis e depois regressa à casa, vai buscar antes depois de ir buscar o seu filho. Até que Portanto, ponto ele se sente culpado. Exatamente, isso, exatamente, não é? Se é mais fácil a pessoa sentir-se inocente premindo o botão ou estando mesmo na presença da pessoa e disparar o gatilho, não é? É diferente ou não? No fundo é a mesma coisa, não é? Pior, porque um míssil mata muito mais gente do que ir numa situação desigual, não é? Numa guerra onde há dois exércitos que se enfrentam, apesar de tudo, há uma maior lealdade, uma igualdade de meios. Mas, eventualmente, este desinteresse tem a ver com isto, com nós não vermos o sofrimento é uma coisa mais abstrata. De vez em quando aparecem umas imagens, como daquela criança refugiada síria que apareceu, não é? Que mexem com as pessoas, que comove o mundo, mas mesmo aí é uma coisa um pouco artificial, não é? É uma imagem de uma criança, não vemos a guerra, não a sentimos. Isso por um lado. E por outro, eu pergunto-me se também o próprio papel dos intelectuais e dos artistas na sociedade de hoje se reduziu, não é? E não tem a intervenção que tiveram em tempos e provavelmente poderiam e deveriam ter, não é? De responsabilidade de denunciar, responsabilidade de sofrer com o mundo, não é? Que nós hoje não vemos muito isso. Provavelmente também não é culpa deles, é a própria sociedade que desvalorizou o papel dos intelectuais também, não é? Uma sociedade muito materialista. Bom, nós já ultrapassamos em 20 minutos o nosso tempo. Vão-nos perdoar, mas nós vamos ter que acabar esta sessão. Muito obrigado, Stan. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Fundação de Calvos, Pedro. Muito obrigado.